Pessoal, vamos para a nossa aula de geometria plana e o nosso primeiro assunto são ângulos. O que são ângulos? Denominamos ângulo a região do plano ilimitada por duas semirretas de mesma origem. As semirretas recebem de lados do ângulo e a origem delas de vértice do ângulo. Então, pessoal, para nós construirmos um ângulo, nós temos que ter um plano. E esse plano, ele é ligado pela vértice do ângulo, ou seja, eu tenho duas semirretas, né? Vamos observar aqui na figura, eu tenho B1 e B2 e tenho uma semirreta AOB que é ligado pelo meu vértice. Ou seja, eu tenho um plano e tenho duas retas A e B que é ligado pelo meu vértice, que eu vou chamar de vértice do ângulo. Pessoal, o objeto para medir ângulos que nós professores usamos muito em sala de aula é o transferidor. Esse transferidor, existe dois tipos de transferidor. Ou seja, um é a metade, que é 180 graus, e o outro é um transferidor de uma volta, que é 360 graus. Os ângulos também, pessoal, recebem a classificação quanto às suas medidas. Observe, o ângulo agudo, sua medida é menor que 90 graus. O ângulo reto, sua medida é igual a 90 graus. O ângulo obtuso é um ângulo cuja medida é maior que 90 graus. E o ângulo raso é um ângulo cuja sua medida é igual a 180 graus. Aqui nós temos algumas figuras com alguns ângulos. Então observe, nós temos aqui um ângulo de 40 graus, que é menor que 90. Nós temos um ângulo de 90 graus, que é uma reta horizontal e outra vertical formando um ângulo. Nós temos um ângulo de 145. Nós temos um ângulo 0 grau, que é um ângulo reto. Nós temos um ângulo de 180 graus, que é meia volta. E nós temos um ângulo de 360 graus, ou seja, que é uma volta inteira. Bissetriz de um ângulo. O que é a bissetriz de um ângulo? Bissetriz de um ângulo pode ser definida como uma semirreta que se origina no vértice do ângulo principal, dividindo, observe, dividindo entre dois ângulos com mesmas medidas iguais. Então observe, pessoal, temos um ângulo BOA, uma semirreta OC, que é a bissetriz do ângulo. Ou seja, nós vamos ter ABC, que é igual a OCA. Podemos dizer que OBC é congruente a OCA. Ângulos complementares. Os ângulos complementares, pessoal, são ângulos cuja medida interna do ângulo tem que ser igual a 90 graus. Então eu tenho 27 graus mais 63 graus, logo eu tenho 90 graus. Ângulos suplementares são ângulos cuja soma das suas medidas internas tem que ser igual a 180. Então eu tenho 54 graus mais 126 graus, logo isso é igual a 180 graus. Ângulos opostos pelo vértice ou OPV. Observe que na imagem acima nós temos o ângulo θ
θ, nós temos o ângulo θ, nós temos beta, nós temos alfa, nós temos lambda. Observe na imagem acima os ângulos adjacentes, θ e beta, beta e lambda, lambda e alfa, θ e alfa. Os ângulos opostos pelos vértices são θ e lambda e beta e alfa. Ângulos adjacentes, pessoal. Os ângulos adjacentes, eles são complementares. Ô, professor, o que é complementares? São ângulos cuja soma das suas medidas internas tem que ser igual a 180. Nós temos aqui ângulo θ e ângulo beta. Somado esses dois ângulos, as suas medidas têm que ser igual a 180 graus. Ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Ou seja, nós temos aqui ângulos OPV. Duas figuras são congruentes. Suas figuras são congruentes quando suas medidas são iguais. As figuras, pessoal, elas são congruentes quando as suas medidas forem iguais. Então eu tenho θ e lambda e tenho beta. E olha que no meu ângulo oposto a beta, eu não tenho nada. Mas observe que beta tem que ser igual a esse ângulo vazio. E θ e beta também tem que ser iguais, ou seja, são congruentes. Suas medidas têm que ser iguais. Qual é a medida de cada ângulo na figura a seguir? Observe que ele quer saber a medida tanto de θ, tanto de lambda e tanto de beta. Observa que eu já sei que beta aqui, ele mede 50 graus. Professor, por quê? Porque as medidas têm que ser iguais. Ou seja, as medidas têm que ser congruentes. Então, observa o ângulo beta é o oposto do vértice ao ângulo de 50 graus. Logo, beta é igual, como θ e lambda são opostos pelos vértices, também possui a mesma medida. Para descobrir a medida de um deles, basta se lembrar da primeira propriedade, onde θ e lambda são adjacentes a 50 graus. Por isso nós temos, se eles são adjacentes, vamos saber os valores de θ. Então observe, 50 mais θ é igual a 180. θ é igual a 180 menos 50, logo θ é 130. Qual a medida de cada ângulo na figura a seguir? Nós temos aí os ângulos opostos pelos vértices, nós temos θ e lambda, não temos valor para esses dois, mas nós sabemos que os nossos ângulos opostos pelos vértices, um mede 8x menos 90 e o outro 4x menos 10. Então vamos lá para a solução. As equações representam medidas de ângulos opostos pelo vértice. Assim podemos escrever. Gente, quero chamar sua atenção aqui. Observe que nós temos aqui uma equação e nós temos uma definição para essa equação. Números e letra em primeiro membro e números a partir do sinal de igualdade no segundo membro. Então observe, se eu tenho números e letras no segundo membro com sinal positivo, quando ele passar para o primeiro membro, ele vai passar com sinal negativo. Então vamos lá, eu tenho 8x menos 9 igual a 4x menos 10. Observe que 8x está no primeiro, só que 4x está no segundo e ele precisa passar para o primeiro. Se ele está positivo, quando ele passar para o primeiro, ele vai passar com sinal negativo. Então eu tenho 4 é igual, observe que eu tenho menos 10 está no segundo,
Só que menos 90 está no primeiro e ele precisa passar para o segundo com sinal trocado. Então vai ficar assim a equação. 8x menos 4x é igual a menos 10x mais 9. Logo, nós temos 8 menos 4, 4x, menos 10 mais 90, 80. Logo, eu tenho 4x igual a 80. Observe que nós vamos fazer a operação, a operação inversa. Se está multiplicando, vamos passar dividindo. Então, x é igual a 80 dividido por 4. X é igual a 20. Mas o que é que nós queremos saber? Nós queremos saber o valor de cada ângulo. Então, observe, aonde tiver x, eu vou substituir por 20. Então, 4 vezes 10 é 4. É 4x menos 10. Então, vai ficar 4 vezes 20, que é onde tiver x, eu vou substituir pelo x menos 10. Logo, eu tenho 80 menos 10 é igual a 70. O valor θ mais 70 é igual a 180. Logo, θ é igual a 180 menos 70. Logo, θ é igual a 110. Então, observamos aqui, com os outros dois ângulos, como os outros dois ângulos são opostos pelo vértice a esses, suas medidas são iguais a, observe, θ é igual a 180 menos 70, logo θ é igual a 110. Θ é igual a 110, então suas medidas são 70 graus e 110 graus.